Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Certo? Como todos sabem, meu nome é Rafael e estamos dando início aqui à nossa sexta videoaula, certo? Da matéria de refratários e isolantes, certo? De maneira que nessa nossa sexta videoaula vamos dar início aqui a um assunto que diz respeito aos concretos refratários em si, né? Vamos começar a falar sobre eles, né, de uma forma mais abrangente. Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a apresentação. Bom, concretos refratários, né? Revestimento refratário pode ser instalado de duas maneiras, certo? Esse revestimento pode ser instalado de duas maneiras. Assentamento de tijolos refratários com argamassa, certo? Que geralmente é utilizado em siderúrgicas, ou aplicação de concretos já previamente preparados, que é mais utilizado na petroquímica. A aplicação de concretos tem sido mais largamente utilizada na indústria petroquímica devido aos seguintes aspectos, certo? Concreto, né? Os sem forma definida. Redução de estoques, certo? É mais fácil de estocar. Em geral, dispensam juntas de dilatação com materiais especiais, reduzindo custos e tempo de instalação. Tudo que a petroquímica precisa, né? Redução de custo e tempo de instalação. Concretos possibilitam maior estabilidade do revestimento devido ao melhor desempenho da ancoragem à parede metálica, né? Ele tem uma aderência melhor. Facilidade de instalação e manutenção, principalmente de regiões de geometria complexa, certo? Onde os tijolos precisariam ser cortados, adaptados, etc. O concreto vai ali e você molda ele, né, à sua estrutura. Facilidade de instalação e manutenção, já disse. Redução de custos na etapa de projeto. Mais uma vez, custos de reposição, porque tem muita perda no tijolo devido a essas geometrias complexas de certos setores. Tudo isso influencia negativamente, né, e faz com que o revestimento de concreto, né, que é utilizado na petroquímica, é mais viável financeiramente. Bom, normalização. Qual é a norma que rege os concretos refratários? A STM C401 a nível internacional, e a nível nacional a Petrobras com a N 1728, certo? E essas normas dividem as classes de refratários por tipos de material. São os densos, que nem já vimos nas outras videoaulas, né? Com alta condutividade, porém baixo potencial de isolamento térmico. E temos os isolantes, são pouco densos, certo? São porosos, com a menor, melhor dizendo, né, vamos ser justos, menor condutividade térmica, porém melhor isolamento térmico. Temos aqui uma tabela, né, sobre os materiais densos, a alumina, Silica Castable Refractories, ou seja, refratários, né, sistemas de tijolos refratários de origem densa, né, as propriedades dele, a temperatura, certo, a 925, e vai subindo gradativamente, e a sua massa específica aparente à medida que essa temperatura aumenta. E os isolantes, com a sua resistência à temperatura aqui, ó, aumentando gradativamente. E a nota: a variação dimensional linear não pode ser maior que 1,5% quando seco durante 5 horas na temperatura definida acima, ou seja, nessa temperatura aqui a variação dimensional não pode exceder a 1,5%, uma vez que ele esteja seco durante um período de 5 horas, na temperatura pré-definida na tabela. Dos materiais densos, temos propriedades como, por exemplo, temperatura máxima em graus Celsius em nível A, B mantém, C um pouco menor, certo? Isso dos antierosivos. Do regular já muda para 1.600 a 1.400. Certo? Temos a massa específica, que também se mantém uniforme, e aqui você altera, certo? E a perda por erosão. São os tipos de testes, né, senhores, que nós avaliamos nos nossos refratários. Aí, materiais isolantes, temos as semelhantes parâmetros a serem inspecionados, né, serem testados, certo? Temos aqui o caráter dos isolantes e o caráter do semi-isolante, certo? De maneira que a norma específica, né, norma específica para outras características tais como análise química, revestimento,
resistência mecânica, né, e variação dimensional linear. Segundo item, perda por erosão aplicável somente para antierosivos, né? No caso, somente para antierosivo, que você vai ter a perda por erosão. E o material antierosivo A deve ser pega química. Qual função das ancoragens agora, né? Vamos entrar agora num assunto que é importante, tão importante quanto saber o revestimento, é saber o que auxilia na pega, né? na ancoragem, aí, na sustentação do seu revestimento ao seu substrato, que são as ancoragens. Qual é a função da ancoragem? Como eu acabei de lhes dizer, sustentar o revestimento instalado no equipamento, ou seja, garantir ali a fixação dele, né? Ele ter onde se sustentar. Existem diversos tipos de dispositivos, né, previstos pelo projeto. Vamos lá, revestimento. Tipo de revestimento, né, por tipo de dispositivo e a seguir a figura na qual nós vamos poder acompanhar. Primeiro tipo de revestimento, concreto isolante ou denso, de alta espessura. Qual é o tipo de grampo de ancoragem recomendado? Grampo V, grampo Y ou o tridente. Nós vamos acompanhar na figura 11, 12 e 13. Certo? Para um concreto antierosivo de baixa espessura, certo? Você utiliza ali uma malha hexagonal, uma malha articulada, um grampo tipo coroa ou um grampo tipo S, que veremos nas figuras 14, 15, 16 e 17. Terceiro ali, revestimento sujeito a temperatura de operação 350 graus Celsius, fireproofing, certo? Que é utilizado o grampo G com tela, que nós vamos ver na figura 18, certo? Materiais de construção dos grampos e dispositivos. Deve considerar a temperatura de trabalho e a agressividade do meio, ou seja, um adendo a ser levado em consideração, certo? Material de construção do grampo, você tem que levar em consideração o tipo de exposição, porque senão é um material que será suscetível, né, e acabará sendo não um dispositivo de auxílio, mas um dispositivo de empecilho para esses materiais, certo? Por exemplo, vamos citar aqui alguns exemplos básicos. O aço carbono, um grampo de ancoragem de aço carbono, projetado para suportar até no máximo 427 graus Celsius, certo? Se você vai trabalhar com uma temperatura, por exemplo, de 1093 graus Celsius, você trabalha com grampos, né, de ancoragem feitos de Inconel 600. Ou se você vai trabalhar em temperaturas acima desse de 1093 graus Celsius, você já usa grampos de ancoragem de material cerâmico, né, que possuem altíssima resistência térmica. Tipos de grampos, né? O formato do grampo é definido para evitar o desprendimento do revestimento e propagação das trincas. Quais são os detalhes que diferenciam a instalação, que devem ser levados em conta, senhores? Altura diferenciada do grampo, certo? Não haver diferença de altura, que estejam uniformes. Dobramento das pontas, certo? Se estarão dobradas ou não. Revestimento das pontas com fita crepe, certo? Para quê? Para criar folga entre o revestimento e o grampo, certo? E um posicionamento alternado, nunca necessariamente alinhado, um aqui sempre alternando, certo? Falemos agora sobre os tipos de grampos, né? Temos aqui o grampo V ou o tridente. O grampo V, primeira coisa, é o mais utilizado em revestimentos de alta espessura, né? Uma alta espessura de camada única, conforme dimensões e formatos indicados. O grampo tridente é uma variação do grampo V, certo? É importante saber isso. A sua altura deve ser igual à da espessura do revestimento, certo? Então, tridente, mesma altura da espessura do revestimento, o que confere o quê? Um melhor ancoramento do mesmo, melhor ancoramento do revestimento. Grampo Y é utilizado em dupla camada, certo? A perna inicial é soldada ao equipamento, a perna principal, né? Que é a perninha aqui do nosso Y, a perna principal, é soldada ao equipamento antes da instalação da primeira camada do revestimento. Após a instalação da primeira camada do revestimento, o grampo V é roscado à perna principal, que foi soldada, certo? O grampo é uma perna principal aqui, certo? Que foi soldada
ao fundo do equipamento sem nenhum revestimento até então. Jogou-se o revestimento. Você vai vir com um grampo V. Aqui essa ponta é rosqueada, né? Essa ponta é roscada. Você vai instalar aqui a rosca dela, certo? E aí você tem o que? Uma nova ancoragem, certo? Uma ancoragem na camada externa do revestimento. Bom, malha hexagonal e malha articulada. Para revestimentos anti-erosivos com baixa espessura, ela é utilizada para esse tipo de revestimento com baixa espessura, porque ela já não é mais um grampo com formato de ímpeto em altura, né? E sim é uma malha que é extensiva, certo? Com baixa espessura e de parede quente. É fabricada em 2 modelos e com altura correspondente ao revestimento a ser instalado posteriormente, ou seja, com a mesma altura, de 25 ou 19 milímetros. A malha é constituída de tirinhas, com rasgos laterais para permitir a correta ligação entre os hexagonais, certo? Esses rasgos laterais para permitir a correta conexão entre eles. Há 2 tipos de modelos, com tiras de alturas diferentes, cujo objetivo é possibilitar a ligação entre os hexagonais pela região inferior da malha, certo? E temos aqui, por fim, o grampo coroa e grampo S, certo? São usados em revestimentos anti-erosivos de baixa espessura. Então, nós sabemos que o grampo coroa e o grampo S, utilizados para revestimentos anti-erosivos de espessuras pequenas, certo? São utilizados para regiões de difícil acesso geométrico, né, de difícil geometria, ou regiões de transição entre revestimento de alta espessura para a de baixa espessura, regiões essas de difícil instalação da malha. O grampo coroa é alternativo ao grampo S e tem mostrado melhor desempenho em regiões sujeitas aos esforços por ação do coque, conforme será mais bem detalhado no item 10. Certo? Então temos aqui esquemas de um grampo coroa, certo? O grampo coroa, do grampo em S, certo? Bom, falemos agora sobre a soldagem dos grampos de ancoragem. A soldagem dos grampos normalmente é realizada pelo processo de eletrodo revestido, né, do ER, com material compatível com o grampo e o costado do equipamento, ou seja, o metal de adição desse eletrodo, né, compatível com o material tanto do equipamento, né, do fundo metal de base, quanto do material do grampo. O nível de qualidade da soldagem é importante para o bom desempenho do revestimento, certo? Para que essa ancoragem ela firme, né, afixe bem esse grampo ali. Recomenda-se que a soldagem tenha inspeção visual, LP, né, que é o líquido penetrante, e testes de dobramento e martelamento conforme plano de amostragem previamente definido, certo? Percebam aí a importância de uma boa soldagem desse grampo de ancoragem. A soldagem deve ser realizada com procedimento e soldador qualificado conforme a norma de projeto. Por exemplo, a norma ASME, né, de engenheiros mecânicos, ASME 9, né? Bom, falamos agora também ainda sobre a soldagem dos grampos de ancoragem. Como alternativa ao eletrodo revestido, qual o tipo de soldagem que é utilizada? Essa questão é importante saber, certo? E é pelo processo Stud Weld, certo? Todos nós sabemos que weld significa soldagem, então gravem, Stud Weld é o processo de soldagem que veio como uma alternativa, né, ao eletrodo revestido para a soldagem de grampos de ancoragem. Esse processo, Stud Weld, é semi-automático de alta produtividade, tanto quanto o próprio eletrodo revestido. Utiliza-se um grampo previamente preparado com metal fundente, certo? Que se funde com a abertura de arco produzida por uma pistola de aplicação específica e um retificador apropriado, ou seja, esse fundente ele acaba desempenhando a função do metal de adição, que seria o próprio eletrodo revestido, certo?
Bom, ainda em Studiweld, é um processo autógeno de fusão. Eis aqui a palavra-chave, autógeno de fusão de metais, certo? Onde, dentre as várias vantagens sobre o eletrodo revestido, destaca-se o custo-benefício e a rapidez na aplicação. Senhores, foi o que eu lhes falei, certo? Ele dispensa a utilização do próprio metal de adição em si, certo? Porque esse metal fundente, na sua base, faz com que seja desnecessário a aplicação de um metal de adição, de um eletrodo de adição, certo? Então o que acontece? Ele simplesmente é fundido quando abre esse arco, né? A temperatura dele se eleva e ele se funde assim com o equipamento, certo? A produtividade média por equipamento em campo é de mais ou menos 100 grampos por hora, visto que o maior consumo de tempo dá-se da colocação da âncora e cerâmica na pistola, certo? Sendo que o tempo necessário para a fusão do grampo é de mais ou menos meio segundo. Ou seja, em meio segundo, dentro da Studiweld, há o aquecimento desse fundente e posterior fusão com o equipamento, que é o metal de base. Bom, soldagem dos grampos de ancoragem. Ainda assim, vamos ver agora os cuidados que devemos observar. Utilizar somente procedimentos qualificados e operadores qualificados, dada a importância que nós vimos anteriormente dessa colocação desses grampos. Está intimamente relacionada à qualidade, né, do seu revestimento. Depende diretamente disso, seu revestimento. Cuidados como o nível de qualidade na fabricação dos grampos, certo? Não adianta nada você ter um processo de instalação bom se o seu grampo não tem a mesma qualidade. Máquina de solda em boas condições de funcionamento. Por exemplo, a sua amperagem nem muito alta e nem muito baixa, certo? Utilizar inspetores de solda experientes nesse processo para fazer aquela bateria de testes como LP, dobramento, martelamento. Tudo isso tem que ser com bons inspetores de solda. E definir critérios de aceitações compatíveis, certo, com o procedimento. Bom, agulhas metálicas, certo? O que são agulhas metálicas? São agulhas, são elementos metálicos que são introduzidos na massa do concreto antes da sua aplicação, com o objetivo de melhorar a resistência do revestimento na propagação de trincas, queda de material e resistência do impacto. Então elas estão ali simplesmente como um coadjuvante, um agregado para aumento da sua resistência mecânica e funcional. As agulhas são fabricadas com material aço inoxidável austenítico, né? Regido pela norma AISI, né? A AISI 304, possuindo uma de diâmetro em torno de meio milímetro e comprimento variando de 20 a 30 milímetros. Pequenas agulhas, né? Normalmente são aplicadas na proporção de 2 e 4% do peso material refratário. Isso é importante saber. Ou seja, se você tem 1 quilo, um exemplo, 1 quilo de material refratário, você vai ter de 20 gramas a 40 gramas dessas agulhas metálicas envolvidas ali, certo? Bom, existem 2 processos de fabricação de agulhas, 2 métodos, certo? Um é a quente, um é a frio. Inicialmente o entendimento é esse, certo? Um é por fundição, que é o melt extracted, certo? E o outro por estiramento, estirado a frio sobre forma de arame, certo? Então um é fundido e o outro, de uma certa forma, é forjado por meio do estiramento, tá? Devido à dificuldade de utilizar estirado a frio, pois no processo de projeção pneumática tendem a entupir as mangueiras, as agulhas utilizadas em concreto são fabricadas por melt extracted, que é a fundição. Em regiões sujeitas aos danos por coque, tem-se evitado a utilização de agulhas devido à possibilidade de serem catalisadoras da reação de coqueamento, certo? Então, para que elas não desempenhassem essa função de catalisadores, né, de coqueamento, fica aí
uma dica, né, de inspeção que é evitável, né, é passível de ser evitado em situações onde você vai ter trabalho com coque, principalmente. Certo? Bom, galera, no mais, encerramos por aqui a nossa sexta videoaula. Certo? Espero que estejam acompanhando a videoaula, espero que estejam gostando da videoaula. Certo? De maneira que nunca é demais repetir. Tem dúvida? Volta o vídeo, assista o vídeo novamente. Certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.